Nos Estados Unidos, principalmente ali no final da década de 60, início da década de 60, para ser mais específico, começou-se uma política muito severa chamada Apenas uma Gota, ou Apenas uma Gota de Sangue. Até virou um filme, livro também, bastante interessante, onde mostra que os Estados Unidos via a consanguinidade como algo bastante importante, não só meramente importante, mas como crucial, principalmente para o crescimento da riqueza das pessoas e também da equidade étnica, melhor dizendo, dos seres humanos ou dos habitantes norte-americanos que ali viviam. Essa política se estendeu durante muito tempo e até casamentos foram encerrados por isso, já que ela consistia justamente em identificar qualquer tipo de ancestral não anglo-saxônico, não branco puro, vamos dizer assim, que existia nos Estados Unidos desde ali da República Americana, da colonização, desde a República ali até a, a independência completa dos Estados Unidos. Então, o que acontecia na prática? Existia ali um casal de pessoas da cor branca e esse casal era investigado, por exemplo, a genealogia desse casal era investigada e se chegava à conclusão de que se em algum momento aquele homem ou aquela mulher, casais brancos que estavam ali, tivesse algum ancestral desde ali da época que eles eram colônias, negros, ou até mesmo ancestrais europeias, mas que não eram considerados anglo-saxões, aquele casamento poderia ser desfeito e de fato era desfeito por essa incompatibilidade de consanguinidade, incompatibilidade sanguínea, para que a gente entenda a gravidade e como eles levavam de fato a sério essa questão das consanguinidade. Então, esse exemplo, justamente, para que a gente divida esse vídeo em pequenos pontos, para refletirmos aqui rapidamente sobre o porquê que a consanguinidade, ou até mesmo se a gente for olhar relatos da família real inglesa, espanhola e até famílias reais também que existem na Arábia Saudita e outros locais do mundo, por que que essa consanguinidade ela não define caráter ou não define também o ser humano que eu e você poderemos ser sem se afiliar ou sem vir de uma origem nobre ou etc e tal. Então, o primeiro ponto a se analisar é justamente sobre a natureza humana. A natureza humana pede vínculos interpessoais, nós sabemos disso, institucionais também, igrejas, estados, agremiações partidárias, etc. e tal. E essas agremiações, de certa forma, geram vínculos de irmandade, de continuidade daquele mesmo vínculo, uma continuidade que vai gerar ali, evidentemente, se for, por exemplo, no setor público, por exemplo, vai gerar ali a manutenção do cargo de uma determinada pessoa, por exemplo, ou a continuidade profissional de uma determinada pessoa vai acontecer através destas ligações interpessoais que é natural, desses vínculos naturais da natureza humana. Só que quando nós olhamos para a questão ali piramidal, né, da base piramidal, que o mundo é uma pirâmide, evidentemente, né, como muitos de nós sabemos, nós observamos que essas pessoas se utilizaram dessas apropriações que são naturais do ser humano para se manterem eternamente no poder, não apenas no sentido econômico, mas no sentido também de ter a autoridade, né? Exercer a autoridade sobre qualquer pessoa que está fora de qualquer vínculo interpessoal. Nesse caso, como você tem vínculos públicos, vínculos privados ou vínculos partidários também. Um livro interessante para a gente refletir sobre essa questão é justamente um dos livros de George Orwell, aquele escritor famoso de 1984. Ele escreve a sua autobiografia intitulada Na Pior em Paris e em Londres, ou Na Penumbra em Paris e em Londres, né? Dependendo da tradução que vocês acharem.
Mas esse livro é interessante porque ele está passando uma dificuldade financeira no mundo pós-guerra. Ele cobriu a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, bastante sangrenta, né? Ficou desempregado, foi, voltou para sua terra ali na Inglaterra para tentar ganhar a vida, não conseguia nada, acabou sendo mendigo, por exemplo. Por quê? Porque ele conta que ele perdeu os contatos que ele tinha como jornalista, por exemplo. Ele é jornalista da BBC, ele perdeu os contatos. Ele tinha contatos internos nos jornais, por exemplo. Ele também perdeu esses contatos, então isso deu a ele uma fragilidade de não conseguir mais nenhum tipo de emprego. E de fato ele acabou conseguindo muitos anos depois, justamente porque ele saiu, vamos dizer assim, dessa pirâmide. No caso dele, a pirâmide ali interpessoal trabalhista, no caso, e para se realocar profissionalmente, ele passou anos a fio tentando fazer novamente, sem sucesso, até que todo aquele período da Grande Depressão ou da pós-crise ali de 1929 passasse, ele conseguisse de fato chegar, voltar à sua profissão de origem. Então, esses vínculos piramidais, eles existem, mas eles não nos definem internamente no sentido de quem somos de verdade, o nosso caráter de fato quem é. Uma vez eu conversando com uma amiga e ela explicou uma coisa muito interessante, tem muitos anos, mas é muito interessante o que ela falou sobre a prova que ela prestou para passar no banco, por exemplo. Agora me esqueci o banco. Ela passou nessa prova, uma das primeiras a serem aprovadas, passou a trabalhar no banco. E um dos requisitos de quem trabalha com questões financeiras é justamente você vender produtos que são desnecessários, completamente desnecessários para a vida humana. E ela vendia esses produtos, mas ela se sentiu mal ao vender esses produtos, porque isso ia contra a pessoa que ela era, contra a natureza da pessoa que ela era. Então ela decidiu pedir exoneração daquele cargo público, prestou concurso para outra área que não ferisse seus princípios e valores, passou e passou a trabalhar lá também, fazer sua vida lá. Então, de certa forma, quando você tem inteligência suficiente, quando você tem caráter o suficiente, você consegue sim fazer o seu próprio, vamos dizer, a sua própria árvore genealógica, ou a sua própria pirâmide, vamos dizer assim, social, consegue se lograr em cima daquilo, mas uma vez entendendo como outro jogo funciona e também entendendo acima disso a sua capacidade. Claro que isso vai passar também pelos vínculos familiares, evidentemente. Tem instituições inteiras de familiares onde só eles crescem, ou pelos recursos financeiros também que a pessoa tem para, por exemplo, investir no seu próprio negócio. Às vezes a pessoa não tem esses recursos, por exemplo, ou a maturidade e o equilíbrio que essa pessoa ainda não consegue adquirir. Mas falando, se tratando, por exemplo, volto a citar aqui as meditações de Marco Aurélio, se tratando desse equilíbrio interno e desse saber quem você é realmente, evidentemente, essa pirâmide social construtiva que as pessoas puseram ao longo dos anos, né? Milhares e milhares de anos, o mundo funciona dessa forma, nós sabemos, e isso não pode definir ou dizer quem nós somos. A última ressalva é justamente entender que uma vez que uma pessoa que conseguiu ser algo na vida através de um esquema piramidal, nós sabemos que uma vez que essa pessoa sai desse esquema ou é enxortado desse esquema, geralmente isso acontece, ela nunca mais não só volta a trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, como ela perde completamente a sua identidade como ser humano ou como pessoa. Então, não se venda a nada. Faça, vamos dizer assim, o seu esquema, a sua vida, né? E você sim vai se dar muito bem ao conseguir lograr subir na vida, porque é claro que sempre existem outras possibilidades fora desse esquema piramidal podre que vivemos.
Se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem também. Até a próxima.